Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Cheguei por aqui. Hoje ia ter a pré-eleção, mas eu não vou conseguir fazer, tá? Foi cancelada. Eu não vou conseguir também adiar, remarcar com eles, infelizmente. Do Centro Espírita Irmão Oxicá, tá? Então fica pra próxima. Faz parte. Só vou conseguir fazer o evangelho aqui, o estudo do livro, né? Aqui, hoje. Estarei novamente por aqui quinta-feira. Vamos chegando. Hoje vamos ler mais um capítulo do livro Lampadara Espírita, chamada Desapego, capítulo 48. Leonardo, tudo bom com você, querido? Boa noite. Um momentinho aqui, tá? Esqueci uma coisa. Momento. Voltei. Por favor, quem tiver aí, me diga um número de 1 a 288 do livro Minuto de Sabedoria para eu ler agora, por favor. E se quiser, né, falar outras numerações, eu posso printar aqui e marcar depois lendo no Stories, tá? Aí, se vocês quiserem que eu faça isso também, por favor, diga um número aí, por favor. Por gentileza. Tô esperando o número. Vamos lá, qual é o número que Leonardo vai digitar aí? Vamos lá. Bom, eu vou escolher um aqui. Vamos lá. 48, né? Vamos lá, mensagem de hoje, 48. Se você quiser colocar um número aí, querido, para lhe marcar depois, para fazer a leitura no Stories, pode colocar, viu? Vou ler a mensagem 48, a mensagem da numeração da 123, certo? Vamos lá. 123. Quando ensinar, não seja arrogante e não se esqueça de que o aprendizado dura a vida toda. Procure aprender também em todas as ocasiões e não despreze um bom conselho só porque lhe chegou de lábios que você julga menos puros. Deus ajuda aos homens por meio dos próprios homens e às vezes se serve de pessoas que não são perfeitas para dar-nos avisos importantes. Então a mensagem aí fala sobre a humildade, né? Necessária humildade. Olá, o bailarino, bem-vindo. Boa noite, Joana. Bem-vindos. Vamos iniciar. Hoje vamos falar sobre desapego, tanto material quanto emocional. Tá, gente? Que aí envolve tudo, né? Vamos lá começar. Capítulo 48. Pequena. Vamos começar. Muito boas, né? Às vezes as mensagens caem bem parecida com a mensagem. Mas vamos lá. Desapego. Falas de pureza como se indiferença fosse virtude e prosaísmo revelasse elevação. Acreditas que dar inconscientemente objetos e moedas representa desapego e conquista espiritual.
Caracterizas a evolução com o arremate do próprio descuido e te reportas à meditação por meio da repetição empírica e desalinhavada de alguns mantras, olvidando a bênção dos livros de estudo e dos exercícios justos de disciplina espiritual. Gleison, bem-vindo, boa noite. Em nome da arte de evangelizar, ouvidas compulsar os bons roteiros espíritas, que são o resultado do laborioso esforço de encarnados e desencarnados, que o Pai abençoa, contanto que a inspiração do momento ou com a interferência dos espíritos bons. Aloysio, querido, tudo bom com você? Boa noite, obrigado pela presença. Estudar Kardec, bem-vindo, boa noite. Obrigado pela companhia de vocês, tá, gente? Muito obrigado, de verdade. Se quiserem colocar numerações aí, tá, gente? Para eu marcar vocês nos stories, tá? Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Aproveitar esse momento aqui para vocês fizerem alguma numeração de 1 aos 288, para eu marcar vocês nos stories das mensagens do livro No Minuto de Sabedoria, se vocês quiserem, né? Voltando aqui. Pai abençoa contando com a inspiração do momento ou com a interferência dos espíritos bons. Descuidas do repouso no horário estabelecido pela ordem natural das coisas, desequilibras a saúde e falas do socorro no mundo espiritual, como seus espíritos trabalhadores não tivessem outro dever, senão os de assessorarem companheiros descuidados e esquecidos, improvisadores e apelantes de ocasião. Revisa os teus conceitos e acentua o aprendizado. Não esqueças a recomendação do embaixador de Jesus, Espírito Verdade, a Kardec, sobre a necessidade do estudo consciente como corolário ao do amor real. Valeu, querido, obrigado. Para meditar, o que equivale dizer a renovar opiniões arraigadas e falsas. A desencarnação de forma alguma liberta quem se acrisola por capricho ou rebeldia, teimosia ou paixão. Nesse particular, desapego é também medida de refazimento do caminho percorrido. Há aqueles que se desapegam de velhas coisas que passam a outras mãos que a elas se atam. Outros se desapegam de pessoas e a deixam na enxovia ao abandono, à própria sorte para evoluírem, dizem. E muitos outros há ainda que mudam de opinião, desapegando-se dos pensamentos e ideias superados. Desapega-te também dos hábitos infelizes, das opiniões extravagantes, das pessoas anestesiantes, dos objetos absorventes, estudando o roteiro da doutrina espírita e purificando-te através do exercício de ajudar, descendo aos que te são antipáticos, para refazeres liames, consertando situações difíceis de outras vidas, a fim de que elas não ressurjam amanhã. E, além disso, para manter-te puro de coração, incapaz de supor o mal nos outros, de mente, sem maldade a ruminar, e de sentimento, cercando todos com amor fraternal, como até hoje nos ama Jesus. Assim, estarás desapegado realmente e realmente puro. Então, aqui fala do desapego. No desapego, ele engloba vários aspectos, tanto material quanto espiritual, o sentimento, não é? Há maus hábitos. Então, Joana de Ângeles, ela não vem nos lembrar, né, de que há esses hábitos. A gente sabe que somos espíritos que estamos passando aqui pela Terra, né? É importante a gente estar aqui, mas também a gente não deve ficar tão preso, né, às sensações, às paixões, né? A gente deve ter certo tipo de desejo, porque a gente escuta o nome desejo e só leva para o lado mundano.
Mas na verdade, desejo, você pode desejar ser feliz, desejar ficar bem de saúde, desejar estar bem, né? Então é muito relativo. Então o que ela vem nos convidar a fazer aqui é desapegar de maus hábitos, né? Você não cuidar muito da sua saúde, não cuidar muito da sua alimentação, ou dos seus sentimentos, da sua saúde mental. Então ela fala disso tudo, porque muitas vezes a gente tem preguiça ou comodismo de cuidar de algo dentro de nós e fora de nós, não é? Então a gente fica ali, diz que vai, não faz. Só fica na vontade, só fica ali dizendo que vai e nunca começa. E quando começa, nunca termina. Sempre para no meio do caminho. Ah, na segunda começo, na segunda eu começo. Na segunda não, qualquer dia é dia de recomeçar. Qualquer dia é dia de começar, tá? Sabrina, aprendizados da alma. Bem-vinda, obrigada pela companhia de você. Sua companhia. Nivalda, bem-vinda. Gente, quem chegou aqui agora, eu tô fazendo stories do livro Minuto de Sabedoria todos os dias. Tô tentando fazer. E vocês podem colocar numerações de 1 a 288. Vocês escolhem a numeração de 1 até esse número. Aí eu printo aqui e já marco vocês nos stories. Eu abro, né, e faço a leitura marcando vocês. Certo? Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Bom, a mensagem aqui de hoje é essa. E eu sempre faço esse estudo com a pergunta do Livro dos Espíritos e um pouquinho só para terminar do Evangelho, tá? E a gente vai falar sobre confiança, né? Sofrendo mais confiante. É aquela questão do jugo leve do Evangelho, não é? Que fala que a gente precisa da dor, mas quando a gente está do lado de Jesus, a gente passa por ela com mais confiança. Então, a gente vai falar sobre isso quinta-feira. Tá, gente? Deixa eu confirmar aqui uma coisa. É isso mesmo. E sábado, gente, tem convidado por aqui. Obrigado aí. Sábado tem convidado aqui. Eu acho que já comentei esse convidado na live passada, mas eu acho que é uma pessoa aí que faz live às 7h30 da manhã. Tenta adivinhar aí. Um rapaz aí jovem. Sávio Dias estará conosco sábado agora. Falando sobre a caridade, que é o tema desse sábado. Certo, gente? Então, Joana de Ângelo nos pede para a gente abrir o Livro dos Espíritos no livro 3, capítulo 9, Lei de Igualdade, tá? Deixa eu confirmar aqui uma coisa. Rapidinho, gente. Certo. Ok. Bom, vou ler a pergunta 814. Subtema é Provas da Riqueza e da Miséria. Vibração pelo planeta. Sim, gente, sigam Sávio, viu? É muito bom as lives dele, inclusive. Sigam ele, discípulo espírita, tá? As lives dele é de segunda a sexta, se não me engano, né? Eu acho que é todos os dias, 7h30 da manhã, tá? Provas da Riqueza e da Miséria. Pergunta 814 do Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 9, Lei de Igualdade. Kardec pergunta: por que Deus deu a uns riquezas e o poder e a outros a miséria? Por que Deus fez isso? Os Espíritos respondem: para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios Espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbem. Então, a gente que escolhe, gente, essa prova, né, esse momento aí de aprendizado. Claro que quem vem com dificuldade financeira, não é você obrigado a passar a vida inteira sucumbindo, ficando ali na mesmice. Não que o dinheiro seja tudo. O dinheiro é uma ferramenta para você fazer coisas boas. Mas você não vai viver por ele. Não vai viver vivendo a vida trabalhando para juntar. Aí você trabalha tanto que perde a saúde e usa esse dinheiro guardado para cuidar da saúde. Ou seja, você não viveu, né? Então a gente deve fazer o seguinte. Deve ali ter essa resignação, já que a gente escolheu essa prova, né? E tentar viver da melhor forma possível, tentar aceitar ali naquele momento. Se você veio com muito dinheiro, tentar usar da melhor forma, né? Se você veio com dificuldade financeira, entenda que é esse momento de aprender, mas não também viver dessa forma para sempre. Você deve sempre se melhorar,
sempre se melhorar, ajudar os outros, ajudar a si mesmo. Não é viver a vida toda na miséria, né? Sem comer, sem alguma coisa para vestir, não é isso. É você ter o necessário, tá? Pronto, gente, é isso. E agora eu vou terminar com o evangelho, para não ficar muito longo. Andressa, bem-vinda. Vou ler o evangelho agora, tá? Que tá na última parte da live. A mensagem foi bem pequenininha hoje. Bem pequena mesmo. E vamos falar hoje, gente, do... Peraí. Eu acho que tá errado. É isso mesmo. A verdadeira propriedade, quem conhece, né? Vou ler um trechinho aqui pra gente, o item 10 aqui, do Espírito Protetor, tá? Vamos lá. Capítulo 16, tô aprendendo ainda, gente, algarismo romano. Capítulo 16, sim, relembrando quem entrou agora aí, Andressa, se você quiser deixar uma numeração de 1 a 288, que eu vou te marcar, se você tiver vontade de ser marcada no Stories para fazer essa leitura do Minuto de Sabedoria. Se quiser uma numeração, escolher alguma coisa, você escolhe o número, escreve aí que eu printo aqui e separo aqui e lê depois, tá? Vamos ler o item 10 aqui. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Era justamente o capítulo que eu ia ler hoje na pré-leção, só que eu não vou conseguir hoje, tá, gente? Foi cancelado, tá? Vamos lá. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade. E o homem deles não é senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são tão pouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. Olá, Raul, olá, Aldenise, tudo bom com vocês? Bem-vindos. Direis talvez que isso se compreende para a fortuna hereditária, mas que não ocorre o mesmo com aquela que se adquiriu pelo trabalho. Sem nenhuma dúvida, se há uma fortuna legítima, é esta, quando adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para a possuir, não se fez mal a ninguém. Será pedida conta de uma moeda mal adquirida em prejuízo de outrem. Mas do fato de um homem dever sua fortuna a si mesmo, leva mais dela em morrendo. Os cuidados que ele toma em transmiti-la aos seus descendentes não são frequentemente supérfluos, porque se Deus não quer que ela lhe chegue às mãos, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Pode dela usar e abusar em sua vida, sem ter contas a prestar? Dani, Guilherme, né? Cadê? Guilherme. Danilo, bem-vindo, viu? Obrigado pela companhia. Cadê? Voltando. Porque Deus não quer que ela chegue às mãos. Nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Pode dela usar e abusar em sua vida sem ter contas a prestar? Não. Ele permitindo adquiri-la, Deus pode querer recompensar nele. Durante esta vida, seus esforços, sua coragem, sua perseverança, mas se não a fez servir, senão a satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se ela se torna uma causa de queda em suas mãos, melhor fora para ele, que não a possuísse. Perde de um lado o que ganhou de outro, anulando o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Então aqui fala, gente, que todos nós viemos com o necessário, com o que realmente a gente precisa, tá? Não veio nem de mais nem de menos, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não deve ir atrás das coisas para crescer. Seja profissionalmente, seja para ajudar a família, tá? Isso não quer dizer isso. Ele quer que a gente multiplique esse talento, essas ferramentas que a gente tem a dispor, nossas virtudes, né? O dinheiro, as redes sociais, que hoje, infelizmente, a gente usa para algumas vezes para o mal. Devemos sempre compartilhar notícias boas, informações seguras, para que essa má informação, essa má comunicação não se estenda para outras mentes
invigilantes, né? E acabem sofrendo mais ainda. Então é muito importante essa questão da necessidade que a gente tem hoje, que a gente vê, o que a gente tem hoje é o que a gente precisa, tá? A gente vem com essas dificuldades, a gente tem que entender por que eu tô passando por tanta dificuldade, né? Eu faço de tudo, eu me esforço, faço tudo que tem para fazer, mas ainda passo por essa dificuldadezinha. Eu, pelo menos, falo por mim, eu sempre vou atrás de muitas coisas, mas eu sempre tenho essa dificuldade de arrumar algo, conseguir alguma coisa assim. Aquela dificuldade, aquela espera, aquela paciência, né? Esse pontozinho chave eu percebi, talvez tenha outros, provavelmente tem, para eu aprender. Mas esse ponto eu já entendi já, o recado da espiritualidade, que eu tenho que esperar, que eu tenho que ter essa resignação para aguardar, ter paciência. Antes eu sofria bastante, mas hoje eu estou um pouco mais tranquila em relação a isso, em conseguir alguma coisa, tá? E você fazer de tudo, se esforçar, né? Se preparar, e a hora que chega demora. Então é esse momento que eu tenho que aprender a ter paciência, resignação. Então devemos aí ter esse autoconhecimento, buscar aí realmente se conhecer, desapegar o que não nos faz bem, tá? Maus hábitos, usar bem com bom senso nossas virtudes, nosso conhecimento, para a gente multiplicar o bem, né? Para a gente distribuir o bem, não multiplicar o mal, multiplicar a ignorância, porque o primeiro a ser prejudicado é a gente, né? Quando a gente fica muito agarrado a algum sentimento, algum hábito, o hábito de reclamar, o hábito de ser ingrato, ser indiferente com os outros, isso não é saudável. Então devemos aí ter esse desapego, porque no final das contas é entre você e Deus, eu e Deus, né? Então tudo depende da sua boa intenção, de como você faz as coisas, do seu bom senso, da sua escolha, livre-arbítrio, tá, gente? Um ponto bem pontual para fechar a live, eu adorei esse ponto. Ai, gente, meu Deus. Vou marcar vocês, tá? Nessa numeração que vocês colocaram. E quem chegou depois, acho que a Denise chegou depois. Se você quiser colocar a numeração, Denise, de 1 a 288, eu vou te marcar no Stories. Que é esse livrinho aqui, é um pouco antigo. Não tá nem aparecendo o nome, mas Minuto de Sabedoria. Eu vou marcar vocês, tá bom? No Stories. Eu tenho umas pessoinhas aqui para marcar, para ler. Se você quiser colocar enquanto eu faço a prece. Vitor, querido, tudo bom com você? Eu tava falando agora da numeração. Se você quiser colocar a numeração aqui, ó, desse livrinho lindo, maravilhoso, você coloca, tá? Escolha aí e coloque aí. Vamos fazer a prece para terminar. Copinho d'água. Olá, querido, tudo bom? Obrigada, Denise, pela colaboração. Eu tô muito bem na dicção hoje, gente. Tô maravilhosa hoje na dicção. Baiano, bem-vindo. Dinei, né? Vou fazer a prece agora, vai ficar gravado, tá? É bem curtinho hoje. Vamos lá. Vamos pensar em Jesus, agradecer por essa mensagem tão importante. Porque, infelizmente, a gente ainda tem mania de andar no mesmo caminho, querendo resultados diferentes. Mas devemos chamar Jesus ao nosso lado e pedir a sua ajuda para que a gente consiga aí, a cada dia enfrentar, né, essas montanhas interiores que a gente tem, as dificuldades, né? A gente precisa enfrentar e superar o egoísmo, o orgulho, tudo que nos faz mal. Porque o primeiro a ser prejudicado é a gente. Então que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos envolva neste momento. E nosso guia espiritual também nos ajude esta noite. E que amanhã seja um dia de recomeço, de alegria e de bom ânimo. Que Jesus aí permaneça em nossos lares nesta noite, em todos os lares aqui. Que a gente durma bem, que a gente descanse, a nossa mente, nosso coração e nosso corpo. Muito obrigado, Jesus, por tudo e pelo dia de hoje. Que assim seja. Gustavo, bem-vindo, querido. Bom, enquanto vocês chegam aí, adquira 2, um para você e outro para os outros. Não é aquela divisão
que às vezes a gente fala, não, dois pra mim, um pra você, três pra mim e outro pra você. É assim que a gente faz a divisão, né? Das coisas. Quem pra cadê se vocês estão por aqui ainda? Já foram, passaram. Gustavo, acho que tá. Não, chegou agora. Não sei se você conhece o livro Minuto da Sabedoria. Eu coloquei um stories lá de uma caixinha. Mais tarde, acho que lá para as 9 horas, eu vou estar colocando esses stories, tá? Coloquei uma caixinha para vocês colocar a numeração de 1 a 288. Vocês escolhem lá, deixem lá escritozinho que eu vou repostar, tá bom? Bem-vinda, Cristina. Eu tô terminando aqui, vai ficar gravado, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês. E a Luísa, a Aldenice, a Andressa, Cristina, Nivalda, Leonardo, Joana e o bailarino aí. Muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Fiquem com Deus. Buenas noches. E até quinta-feira, 6h30. Tá? Beijinho. Tchau.